Olá, muito bom dia. Bem-vindos a esta nossa devocional desta sexta-feira, 14 de agosto de 2020. Estamos meditando na lei moral. Nós já vencemos o que significa a essência ou a substância dos 4 mandamentos que estão na primeira tábua, que dizem respeito do nosso dever para com Deus. Agora, nos próximos vídeos e nas próximas semanas, nós vamos nos deter no conteúdo de cada um desses mandamentos. A pergunta 103 do Catecismo Maior, junto com a pergunta 104, nos conduzirão na meditação, na breve meditação neste mandamento. A pergunta 103 diz assim: qual é o primeiro mandamento? E a resposta: o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Evidentemente que o texto sagrado não está sugerindo a existência de outros deuses que possam reivindicar a nossa devoção e a nossa fidelidade. Também não está sugerindo que qualquer força da natureza que pode impressionar-nos mereça de nós qualquer tipo de temor ou submissão. O que está proibido neste mandamento, logo de saída, é o fabrico de qualquer ídolo ao qual nós prenderíamos o nosso coração, dando o nosso afeto, a nossa devoção e rendendo qualquer tipo de homenagem sob quaisquer circunstâncias ou pretensos favores recebidos ou desejados. O que significa dizer que pela invencionice humana ou pelas sugestões de Satanás ou pela limitação da nossa inteligência ao ler e entender os fenômenos da natureza, nós reputássemos a estas coisas qualquer força sobrenatural ou divina que merecesse de nossa parte qualquer piedade ou devoção. Portanto, não há outro Deus, não há possibilidade alguma de haver uma outra divindade. Não existe quem quer que seja no universo que possa rogar para si qualquer similaridade ou rivalidade com Deus, porque a única realidade posta e imposta é dele. Só Deus é. As outras coisas todas, elas estão aí porque Deus quis que elas estivessem em seu ato criador, criando do nada todas as coisas. Portanto, anjos, demônios, santos, quem quer que seja, qualquer outra coisa, qualquer força da natureza, estas coisas todas têm a sua origem no querer, na vontade libérrima e soberana de Deus, e no seu ato gracioso e completamente livre de poder absoluto, quando nada existia, chamou à existência todas as coisas, e ele mesmo não depende, não se contingencia, não está preso, não é necessário, digamos assim, estas coisas, não são necessárias estas coisas para que ele seja quem ele é. O contrário é verdadeiro. Tudo quanto existe só existe na dependência exclusiva de Deus, por sua boa providência, governar e dar o destino certo a cada coisa na criação. Portanto, o homem prender o seu coração, dar o seu afeto, a sua atenção, o seu desejo, apreciar qualquer coisa rivalizando-se com Deus, colocando no lugar de Deus, fazendo-se passar por Deus, ou confiando em qualquer coisa da criação, como se pudesse esperar dele qualquer atitude sobrenatural, poderosa, que concorresse para a sua felicidade, para o seu bem, é pecado. Portanto, não devemos ter nenhum outro Deus diante de nós. Como quem diz, não devemos fabricar e nem querer colocar no nicho ou no altar qualquer ente da criação, ou ainda que fabricado por nossa imaginação, e tomar estas coisas por Deus ou deuses, porque estas coisas nada são, não passam de crassa e grosseira idolatria. Depois, a pergunta 104 diz assim: quais são os deveres exigidos, decorrentes, impressos neste primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim? E segue uma listinha. O primeiro deles é o conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus que se dá exatamente por meio da sua revelação especial ou pela contemplação da natureza, como a própria carta aos Romanos diz, que a natureza presta um testemunho dos dons, dos atributos de Deus. Reconhecer Deus, o que significa, além da realidade existente de Deus, reconhecer que Ele é o autor, o criador,
o mentor de todas as coisas, é reconhecer a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder. Depois, adorá-lo, adoração somente a Deus. E adoração significa curvar, entregar, consagrar, sacrificar no altar de Deus os melhores desejos, os melhores sentimentos, toda a nossa dependência, a nossa rendição, a confissão de nossa dependência a esse Deus maravilhoso. Glorificá-lo, que é exaltar a Deus em seus atributos, reconhecendo a sua grandeza, poder, majestade, honra, mas glorificá-lo por uma vida digna dele, por uma vida que seja compatível com a nossa relação com ele, uma vida que de fato expresse o nosso lugar na criação como vice-regentes e vice-reis sobre toda a criação, espalhando por toda a criação a glória e a majestade desse Deus. Devemos pensar em Deus. Pensar significa ocupar o nosso pensamento com Deus e fazer com que todos os nossos pensamentos partam da nossa relação com Deus, de modo que, como nós compreendemos e analisamos toda a realidade criada e tudo que está em nosso redor, parte do nosso pensamento primeiro, que é Deus. Dele, do pensamento dele, nascem todas as nossas conjecturas e todo o nosso construto intelectual. Precisamos meditar em Deus. Meditar em Deus é trazer à memória quem Ele é, os seus atributos, as suas perfeições, a sua glória, mas também os seus atos redentores, o seu pacto, a sua aliança, a sua graça que nos alcançou. Precisamos nos lembrar de Deus, ou seja, ter sempre na memória o quão Deus tem sido bom para conosco. É trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. É lembrar de que Deus no passado agiu em nosso favor. É lembrar que Deus fez um pacto com os nossos pais, que desde Abraão ele tem sido fiel à aliança, que no transcurso dos séculos ele manteve-se fiel, não mudou de opinião, não mudou as suas convicções, antes pelo contrário, por amor a si mesmo, Deus tem sido bom para conosco, tem nos livrado, salvado, preservado até aqui, e é preciso lembrar sempre desse Deus e enternecer-se com a simples lembrança da sua bondade, do seu amor, da sua presença. É preciso que nós apreciemos Deus mais do que tudo. Na morte, apreciar que estaremos para sempre com Ele. Na vida, apreciá-lo, que Ele está sempre conosco. E em qualquer circunstância, desejá-lo, apreciá-lo mais do que tudo. Tê-lo para além da nossa própria felicidade. Querê-lo mais do que os nossos próprios sonhos e projetos. Apreciá-lo mais do que os nossos afetos mais justificáveis e mais legítimos. Apreciar a Deus significa tê-lo em primeiro lugar e antes de todas as coisas, como a coisa e o bem mais essencial, o sumo bem de nossas vidas. É preciso preferi-lo antes de qualquer outra coisa. 1000 vezes estar com Deus do que ter um só segundo da nossa vida bastando-nos a nós mesmos. É preciso amar a esse Deus com todas as forças do nosso coração, com todas as nossas energias e desejá-lo sempre, querer sempre mais dele, uma experiência maior, uma comunhão maior, uma intimidade muito mais profunda, um relacionamento muito mais marcante. É preciso que nós desejemos Deus como o sedento deseja a água. É preciso que nós desejemos Deus mais do que a nossa própria vida, que queremos estar com Ele, abraçá-lo, pertencer a Ele, estar onde Ele está, ter a sua companhia, tê-lo diante dos olhos. É preciso desejar a Deus a ponto de gravá-lo nos nossos olhos. É preciso que nós confiemos nele. Esse mandamento exige que nós não botemos a nossa confiança em nenhuma outra realidade, nem humana, nem angélica, nem espiritual, nem na nossa força, inteligência, bens, posses, titulações acadêmicas, qualquer outra coisa não merece que nós coloquemos nela a nossa confiança, posto que tudo que pertence à criação é finito, transitório e fadado à caducidade. Só Deus é a realidade que não passa. É preciso crer nele. A Bíblia chega a afirmar que sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso que nós creiamos não só na percepção da sua realidade, mas essa crença significa que nós temos uma relação muito ativa, muito engajada com este Deus e nós nos relacionamos com Ele de maneira intensa. É preciso esperar por Ele. Esperar por Deus significa duas coisas. Primeiro, que estamos plenamente satisfeitos
do que Deus tem feito conosco, as provas que temos passado, os livramentos que Ele tem nos oferecido e os bens que Ele nos tem dado nesta hora para o nosso sustento, sabendo que todas as privações servem ao propósito de aumentar a nossa dependência dEle e ao mesmo tempo a nossa busca por Ele, mas também significa que no tempo das privações Deus está nos preparando para bens muito superiores a esses, como no caso de Moisés e no caso do próprio Senhor Jesus, que suportaram a ignomínia desses dias para não perder os tesouros imensuráveis e ao mesmo tempo que não podem exaurir-se, que são aqueles de bem muito superior. É preciso que nós nos alegremos sempre em Deus, que Ele seja a causa da nossa alegria, não só satisfeitos, mas também alegres com Ele. É preciso clamar pelo Senhor, ter o Seu nome nos nossos lábios, clamar a Sua presença, a Sua atuação, o Seu poder, a demonstração da Sua glória, da Sua bondade, do Seu amor e das Suas riquezas. É preciso que nós demonstremos que nós somos tão dependentes que precisamos ter o Seu nome nos nossos lábios. De outra sorte, seríamos consumidos de desespero e de tristeza. É preciso ter zelo pelo Senhor, zelar por sua honra, zelar pelo seu nome, zelar pelo crédito da sua palavra, zelar pelo crédito das suas obras. É preciso viver de tal maneira que Deus não possa nem ser culpado e muito menos envergonhar-se de qualquer coisa que venhamos a fazer de maneira dolosa. É preciso ser cuidadosos aqui, cuidadosos com a nossa santidade, com a nossa moralidade, com a nossa mordomia, com a nossa relação com as pessoas, com o evangelho que pregamos, com o testemunho que damos e efetivamente viver em tudo para a glória de Deus. Assim o seu nome será zelado. É preciso buscar agradá-lo sempre, em todas as coisas, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa que venhais a fazer, fazer como que para o Senhor Jesus e por meio dele, dando glória a Deus Pai. É preciso que nós busquemos agradar ao Senhor, dar-lhe prazer, viver para o seu aprazimento, buscar em tudo, fazer com que Deus esteja satisfeito, por assim dizer, com aquilo que nós intentamos fazê-lo, sempre tendo a sua palavra como uma regra infalível para conduzir as nossas vidas. E depois ter sempre um sentimento de tristeza, de abatimento, de contrição, quando formos assaltados em nossa consciência pelo reconhecimento do fato de que desagradamos a Deus, que lhe fomos infiéis, que cometemos pecado, ou que por torpeza ou por qualquer outra coisa, até mesmo a ignorância, nós tenhamos concorrido para que nenhuma dessas outras coisas aconteçam. Desde o pensar, meditar, lembrar, apreciar, preferir, amar, desejar, e assim por diante, não tenha sido a tônica e ao mesmo tempo a ênfase da nossa vida e do nosso existir. Deus nos dê a graça, irmãos, de nesse primeiro mandamento, nos seus deveres já aqui exarados, buscar uma vida de maior conformação, não com o que expressa pura e simplesmente a lei moral, mas fundamentalmente com todo o amor, todo o bem, toda a dádiva que recebemos em Cristo. E por causa desse bem em Cristo, que nós apreciamos o que o Pai fez por nós, um dom tão maravilhoso, viver vidas que agradem a Deus, para a sua glória, para a santificação do seu nome e para o nosso próprio bem. E que Deus muito, muito te abençoe.